mais um dia e eu apareço simplesmente com o cabelo curto de um dia pro outro e eu gostaria de me explicar. Eu basicamente cortei meu cabelo em casa. Não tá perfeito, ok? Ele ficou um pouco mais comprido atrás e vou precisar arrumar isso, mas eu gostei. Enfim, eu tava pensando em algumas coisas. Como sempre, né? Tô sempre pensando. Se tem uma coisa que eu faço é pensar. E aí eu lembro que eu gosto muito de ler. E aí, lendo, a gente tem dois tipos de coisas que podem acontecer. Eu não sei se vocês já leram um livro, mas principalmente história ficcional, você tem dois tipos de narrador. O narrador confiável e o narrador não confiável. O que isso significa, né? O narrador confiável é aquele que ele vai explicar exatamente o que está acontecendo naquele momento da maneira correta. Muitas vezes eu acredito, né, que narradores em terceira pessoa, eles vão ver a história por fora, então ele vai te contar mais ou menos exatamente o que está acontecendo ali, porque é terceira pessoa, não é dentro de um personagem. Já o narrador não confiável é aquele narrador que vai contar a própria história pelo ponto de vista dele. E às vezes ele vai mudar algumas coisas e aí o pessoal chama, né, o narrador não confiável de uma pessoa que você não sabe direito se tá contando certo realmente, então você não pode confiar 100% nele. E tem alguns casos, assim, eu lembrei da Sansa Stark de Game of Thrones, que todo mundo diz que no livro ela não é uma narradora 100% confiável. E eu acho que na vida real, às vezes a gente também é narrador não muito confiável. Mesmo que a gente conte uma história que aconteceu com a gente e que a gente estava presente, se você pegar eu, fulano, ciclano, que estava junto na mesma roda, vai contar a mesma história, só que com pontos de vista diferentes. E significa que ele é um narrador não confiável? Nem sempre. Significa que ele visualizou aquele acontecimento a partir do ponto de vista dele, comparando com as vivências que ele já teve e com as coisas que já aconteceram com ele. Então ele vai chegar ali naquele cerne do ocorrido e vai te contar da maneira como aconteceu na visão dele. Então, a gente hoje tem que desconfiar de todo mundo ou acreditar que as pessoas podem cortar versões diferentes da mesma história por conta das coisas que elas viveram ou que elas acreditam e no momento que elas estavam ali. Se um dia você pegar e parar e tropeçar numa história que parece meio diferente do que você ouviu em outros lugares, será que é porque a pessoa não tem o ponto de vista dela sobre o que aconteceu? Então, acho que vilanizar muitas pessoas, colocar não sei o que tem, pode ser que pessoa. Existe, lógico. Vamos abrir um parênteses aqui. Existem pessoas que manipulam histórias. Sim, é possível. Existe gente que manipula a história para lhe favorecer. Eu acho que muitas vezes ninguém vai querer contar uma história que você esteja errado. Você tá errado. Imagina, você tá errado, eu tô errado. Eu não quero contar aquela história da maneira que parece que eu tô 100% errado. Eu vou tentar passar um pano pra mim. As pessoas fazem isso. Normalmente, tipo, as pessoas passam panos pra si próprio o tempo todo. É normal. É difícil a gente assumir 100% da responsabilidade, bater no peito e falar assim, fui eu que errei e vou contar a história realmente como aconteceu. Mesmo que você conte a história do seu lado como se você tivesse errado, você ainda vai colocar o seu ponto de vista sobre aquilo. Porque pra outra pessoa, se você errou, doeu num lugar diferente que você não tem vivência. Então, tipo assim, antes de qualquer coisa, pensa, será que realmente aquilo é história real ou não é? Ou é ficcional, ou é um problema, ou não é? Ou tem um ponto de vista de outra pessoa? Use o seu critério de avaliação de como aquilo está sendo contado e às vezes tente se colocar no lugar do outro. É um pouco difícil a gente tirar o nosso e colocar no lugar do outro, porque você é uma pessoa que faria coisas diferentes do que o outro faz. E é normal, todo mundo é diferente um do outro. Se todo mundo fosse igual, seria uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, eu acho. É isso, eu só tava pensando sobre isso do nada, assim. Às vezes uns assuntos vêm na minha cabeça. Então, personagens não confiáveis existem, não existem na ficção e na vida real. E você vai ter que aprender a lidar com o fato de você não saber tudo certo e tudo perfeito e tudo nas minúcias. E até chato escutar a história com... Eu odeio. Sabe quando a pessoa pega o celular e começa a ler o que foi dito? Fala de um jeito resumido. Não
precisa contar tudo e ler tudo que tá escrito. Fala do jeito resumido que aconteceu com você, que eu vou entender melhor e não vou precisar ficar lendo 50 mil mensagens de texto pra entender uma coisa que aconteceu. Então, tá tudo bem. E não vai ser exatamente o que aconteceu, mas vai ser o jeito que você viu aquilo. Então tá tudo certo.